Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre a diluição das soluções. Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho. Misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias. E aí, nós podemos ter misturas que são heterogêneas, quando eu tenho fases distintas no processo visual, como, por exemplo, areia e água ou água e óleo, temos duas fases distintas. Quando tem uma única fase, eu tenho uma mistura que é chamada de homogênea. As misturas homogêneas podem ser chamadas também de soluções ou soluções verdadeiras. E aí, eu vou ter essas nossas soluções verdadeiras, então, homogêneas, como é a imagem que está mostrando aqui para vocês, e eu posso ter sistemas heterogêneos, como a água e o gelo, que está mostrando aqui, que nesse caso não é uma mistura, é uma substância que está em duas fases. Certo? Quando eu tenho as minhas soluções, que são misturas homogêneas, eu tenho sempre a formação, então, e eu digo soluto e solvente. Para ter uma solução, sempre preciso ter ao menos um soluto e um solvente. E aí a gente entende por soluto a substância que irá ser dissolvida e que praticamente sempre aparece em menor quantidade. Já o solvente é a substância que irá dissolver o soluto e ela aparece em maior quantidade. Nesse exemplo aqui, a água é o meu solvente, está em maior quantidade, e ela vai dissolver o suco de uva, certo? Que é o meu soluto, em menor quantidade. E o suco formado aqui, então, ele vai estar menos concentrado. Estou diluindo o meu suco de uva. As nossas soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, certo? Como as ligas metálicas, como o nosso suco de uva na água ou como o ar atmosférico. São exemplos de soluções nos três estados físicos. Independente do estado físico, a gente pode calcular a concentração das soluções. Concentração comum, C maiúsculo, é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, e aí a unidade é gramas por litro. E eu sei então quantas gramas do determinado soluto eu tenho em 1 litro de solução, tenho concentração comum. Posso ter a concentração também em relação à quantidade de mols, ou seja, a quantidade de matéria. Então, M maiúsculo para concentração molar é igual a N, número de mols, dividido pelo volume em litros. E aí a unidade vai ficar mol por litro. Então, eu sei quantos mols eu tenho de determinado composto aí que forma uma solução. Vou ter lá a minha unidade mols por litros. E aí a diluição. A diluição de uma solução significa adicionar a esta uma porção a mais do próprio solvente puro. Então, por exemplo, quando eu estou colocando mais água num suco concentrado, eu estou diluindo, pois eu estou colocando o mesmo solvente numa proporção maior. Faço diluição, por exemplo, quando eu coloco lá o detergente ou os produtos de limpeza para diluir em água. Faço diluição quando eu coloco mais água quente para dissolver ali, para diluir um café que está muito forte. Se eu colocar leite nesse meu café aqui, eu não estou fazendo uma diluição conforme a nossa característica. Afinal de contas, o leite é um outro material e não é a água. Então, para ser um café diluído, eu tenho que adicionar mais água nesse café, correto? Usar o mesmo solvente numa proporção maior, numa quantidade maior. Temos também exemplos de diluição quando a gente tem lá as nossas tintas, que vêm bem concentradas, bem viscosas, e aí a gente adiciona mais água para torná-las mais fluídas, ou os inseticidas, né, da agricultura que vêm bem concentrados, e a gente adiciona mais água para daí sim pulverizar aí o inseticida pela população. Distribuir e comercializar soluções concentradas é bem interessante para a indústria, pois diminui o tamanho das embalagens, diminui também, aumenta a quantidade de caixas que eu posso estar distribuindo aí, certo? Dentro dos caminhões aí, facilita o transporte quando eu tenho embalagens menores. Então, é interessante a concentração das soluções e aí a diluição quando eu vou estar fazendo o uso delas em casa, por exemplo. A diferença entre diluir e concentrar é que a concentração é o inverso da diluição. Eu faço a concentração quando, por exemplo, eu deixo evaporar aí a água do feijão e o caldo fica mais grosso, mais concentrado, ou quando evapora a água lá nas salinas e aí eu tenho o nosso sal que pode ser comercializado, concentrado sal para ser vendido.
Neste vídeo, nós falamos sobre a diluição das soluções. Espero que vocês tenham gostado e até breve!